logo vem para Aleluia! buscar a sua noiva, Glória a Deus. lavada e remida pelo seu sangue Glória para o a alto Deus. céu. Aleluia. E também, de não menos importância, nos cabe a responsabilidade ali do ensino. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos ali, algumas frentes de estudos, de imersões, e agora desenvolvendo um plano mais longo de escolas bíblicas. Terceiro, definir ética cristã. E por último, aplicar a ética à vida do obreiro. O nosso irmão evangelista Ronald me antecedeu aqui e brilhantemente definiu o que é o obreiro. Tem alguém com dúvida do que é obreiro aqui? Não. Brilhantemente definido pelo nosso irmão evangelista Ronald. Pelo quê? Agora me restam 3 missões. Quais sejam? Definir ética, diga comigo, ética. Ética. Definir ética cristã. Ética cristã. Ética cristã. E fazer a aplicação. Então, essas são as minhas missões aqui no meu período de tempo. Eu espero que até as 2 um pouquinho para eu deixar moral, sendo as principais. Como devemos viver ou como devemos agir. Então, meus irmãos, a ética, ela é o campo do estudo ou a definição daquilo que é observado por um padrão moral. Quando você observa uma pessoa determinada isoladamente, ou uma sociedade como um conjunto de pessoas, você vai identificar em algum momento um padrão do que é aceitável e do que não é aceitável. Tem 5 pessoas, no outro caminho tem uma pessoa. Para que esse exemplo dê certo, nós precisamos imaginar que as pessoas que estão colocadas no caminho do trilho do trem estão amarradas. Elas estão presas ali, elas não podem se soltar. Então, para que esse exemplo do dilema do bonde dê certo, alguém que está perto de um manete, alguém que está perto de uma chave, essa chave, ela não tem o poder de parar o trem. Você não está vendo ali um freio, o trem está vindo desgovernado, e aquela chave ela serve apenas para uma coisa. Ela move uma direção do trilho que vai direcionar por onde o trem irá passar. Quem nunca andou de metrô em São Paulo e já viu o trem saindo da plataforma da estação, assim que ele sai, ele cruza os trilhos. Para quê? Para não colidir com outro trem que eventualmente vá passar pelo mesmo caminho. Então, dentro do dilema do bonde, aqui eu reforço o que o evangelista Ronald disse: eu preciso da participação de vocês. As nossas decisões, elas são influenciadas. Vamos melhorar um pouco o exemplo? O irmão já me antecipou aqui. Agora, a gente tem 5 pessoas e um bebê. Qual é o melhor caminho? Ai, Jesus, acima do 5. Opa, peraí, como é que é? Como que é o nome do irmão? Passar por cima do 5. Fala aqui pra mim. Passar por cima do 5. Mas você é bombeiro, varão, você não vai. Então pronto. Tá vendo como já mudou a situação? Tá vendo como já inverteu? Agora a vida do 1 vale mais do que o 5. A gente já percebeu uma mudança no valor ético que define a nossa conduta. Sim ou não? Estou conseguindo acompanhar o raciocínio? Amém. Vamos melhorar um pouco mais? A vida de 1 vale mais do que 5. A vida do bebê vale mais do que 5. Malquinho, bebê. Agora, esse cidadão aí já não vale mais do que a vida de 5. É que esse já não é um bebê, esse já bebe. Esse já foi muito, né? Esse já bebe. Meu Deus. Bom, meus irmãos, a ética, deixa eu tirar esse rapaz feio aqui, meu Deus do céu. Pronto, vamos voltar para a ética aqui. Pronto, maravilha, senão eu não consigo nem continuar. Há um imaginário, e aí a gente precisa entrar um pouco aqui no campo da filosofia, que a ética ela está ligada de alguma forma à moral. Aquilo que é moral e aquilo que é ético, na maioria das vezes, quando nós não nos aprofundamos na questão, se assemelham. Uma decisão ética, por vezes, também é uma decisão moral, e por vezes uma decisão moral, muitas vezes também se adequa a uma decisão ética. E aí ele começa a definir a moral pelo seguinte: a moral, ela se distingue da ética no sentido do arbítrio do agente. Quando o agente ele é livre para tomar uma decisão, ele pode tomar uma decisão
moralmente adequada. Como a gente já definiu aqui, pode ser ético, mas não moral. Agora a gente está falando de moral. E eu posso exemplificar. Vamos lembrar, vamos considerar, por exemplo, que nós estejamos voltando de uma viagem muito longa e não é dotado 100% de moral. E aí ele diferencia. A moral é quando eu naturalmente, com liberdade de agir, escolho agir corretamente. Escolho fazer o que é certo, sem prejudicar a terceiros. A ética, ela é uma média do que a sociedade espera das ações. Entendemos até aqui? Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo é o Senhor, que veio do céu, encarnou por nascimento virginal de Maria, nasceu e cresceu nas regiões da Galileia, foi batizado por João Batista às margens do Rio Jordão, de quem dizia João: não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e olha, ele é mais poderoso do que eu vos batizo com água, porém aquele que vem depois de mim, que tem mais poder do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o verbo vivo que desceu do céu, a palavra encarnada, o haja de Gênesis, é Jesus de Nazaré. A ética cristã, a ética no reino de Deus, ela é definida pela palavra. Glória! O reino e ser uma coisa só, não. O reino começa quando eu e você somos convertidos à mensagem do Evangelho. E através da nossa conduta na sociedade, o Evangelho é propagado e o reino de Deus é estabelecido. E é essa a importância do princípio fundamental por nome de ética cristã. Porque hoje os crentes vêm e acham que ser crente é só falar língua estranha. Acha que ser crente é só pegar no microfone e ter ministério holofote. Acha que ser obreiro é somente quando você está aparecendo. Não, irmão. O princípio da ética cristã, da ética do reino continua. Toalha nas costas, balde na mão, lava os pés, porque aquele que se humilha, aquele que pensa, aquele que perde, aquele que serve, este é o maior na ética do reino de Deus. Não é quem apostasse no lugar santíssimo, ninguém pudesse ser enxergado a não ser aquele a quem honra, a quem glória, a quem louvor, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou sentindo esse Deus aqui. Glória! Aleluia! Ele é o ensinador por excelência. Glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. O vosso entendimento. Se você quiser nessa tarde, eu quero liberar uma palavra de Deus, a renovação de entendimento, para que através da sua vida, a ética do reino de Deus, a conduta do Evangelho seja manifestada, haja renovação de entendimento, haja transformação de comportamento, porque essa é a ética do reino de Deus. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E Paulo está usando aqui, irmãos, como nesses outros textos, hinos cristocêntricos para fixar doutrinas fundamentais na mente. Então você, obreiro, líder, pastor, cuidado com as músicas que são colocadas nos nossos cultos, porque a música, ela tem esse poder de penetrar no nosso pensamento e ela fixa. Então se fixa uma porcaria, irmão, depois dá um trabalho. Aí o pastor fica ter poder, porque a palavra é poder. É glórias. E vai desincrustar toda falsa doutrina, todo falso pensamento, todo falso aprendizado da mente das nossas igrejas, para a glória de Deus. Ensino. Não é aquilo que só o que o pastor Edson te chama de cantinho para zelar no seu ministério e fala: fulano, dá uma pausinha aqui, faz desse jeito, porque eu tenho experiência, eu já vi aonde vai dar essa situação. Ele dá uma encaixadinha e você absorve. Não é só absorver, é executar. Não é um sentimento, porque sentimento você tem e passa. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu quero estar perto, amanhã eu não quero estar perto. A frônesis de Cristo é uma sabedoria que se manifesta através de execução de ações.
Essa é a ética do reino de Deus manifestado na máxima no sentimento de Cristo. Ética cristã. E aqui eu deixo alguns, mas eu posso deixar depois já está com o presbítero Lucas esse slide para os irmãos verem. Textos sobre ética no Antigo Testamento, textos sobre ética no Novo Testamento, como o Sermão da Montanha, como outros textos citados aqui, como Filipenses. Mas a verdade é que a ética de Cristo não se trata apenas desse sentimento, mas um sentimento movido por um pensamento correto, que gera uma atitude correta. A ética ministerial, ela engloba tudo aquilo que o ministro faz, considerando a ética cristã como base, propondo uma postura comportamental adequada. E eu reitero o que eu já disse, base nenhuma aí. Aí o obreiro não sabe como se comportar, ele não sabe entrar, ele não sabe sair, ele não sabe falar, ele não sabe direcionar. Está cheio de obreiro, irmão. Hoje é difícil. A gente direciona alguns trabalhos, né, alguns cultos. É difícil, pastor, às vezes a gente chamar um obreiro para pregar dentro da igreja. Por quê? Porque você já chamou muitos que não tem base. É difícil uma pastora Renata lá pregar. Porque na maioria das vezes a gente chama, irmão, vem. Melhor parar por aqui, né? Valores do obreiro, paciência nas adversidades, perseverança diante das dificuldades, persevere, irmãos, vai valer a pena, Deus lhe honra. Coerência entre discurso e prática, isso é o que nós estamos elencando aqui desde o começo. Na ética do reino de Deus não tem diferença entre o que é ético e o que é moral, é uma coisa só. Em tudo você é intencional. Você não levanta um copo de água para tomar sem a intenção de agradar o reino de Deus. Jesus. É Deus poderoso. Aqui, teologia na igreja. Comecei a estudar teologia com uns 13 para 14 anos. Com 16 eu achava que eu já mandava em todo mundo dentro da igreja. Na igreja Manaim que eu estou hoje. E aí já foi muito bem dito aqui. Achar problema na igreja, irmãos, é moleza. Aí eu achava problema em tudo. Tem problema na música, tem problema na palavra, tem problema nas campanhas, tem problema na oração, tem problema no ensino, tem problema na escola. E eu era, meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Jesus faz a obra ainda, irmão. Jesus transforma. Aleluia! Sabe que ela vai deixar de ser perfeita, bonito, porque você chegou. Meu Deus! Então, irmãos, achar problema na igreja, como já foi dito aqui, é fácil. É fácil ser insubmisso, apontar o defeito do outro. Só que aí eu precisei ir para o mundo, penar na mão do diabo para entender que Deus está falando para mim. É na Manaí que eu quero que você esteja. Meu Deus. Para você ajudar. Socialmente formado pela ética do reino de Deus. Ó Deus Santo, eu apresento os teus servos, os teus obreiros diante da tua presença. Senhor, que o Senhor use-os com liberdade, que o Senhor use-os com autoridade, que o Senhor use-os, meu Pai, no mais elevado padrão de ética e de moral, pautados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa o teu